Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Nos últimos anos, o RH tem ganhado cada vez mais voz na hora de pensar e decidir a estratégia de um negócio, o que, de um lado, cria uma grande oportunidade para a área realmente brilhar, e, de outro, pressiona a área a sair do looping de atividades tático-operacionais e alinhar suas tarefas ao que realmente gera valor duradouro para a empresa. Mas como conectar essa estratégia do negócio ao dia a dia do RH? Em outras palavras, como ser um RH com uma atuação estratégica na prática? Para nos ajudar a entender como conectar o RH a essa estratégia do negócio, no programa de hoje, nós vamos receber a Renata Delbove, diretora de Gente, Gestão e Sustentabilidade da Hering, indústria têxtil brasileira com mais de 130 anos de história e top of mind do setor. Muito bem, esse programa chega até você com o oferecimento da For Sales Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment de profissionais de vendas e marketing, e do Engage, plataforma de EAD gamificado. Se você está assistindo ao programa pela primeira vez, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é composta de perguntas mais estruturais, para a gente conhecer como o RH da Hering tem feito para ter uma atuação estratégica. Já a segunda parte é composta de perguntas e respostas rápidas para extrair da nossa convidada de hoje suas principais recomendações para os profissionais do RH que querem ter sucesso no tema e aprender com as boas práticas e cases da Hering. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira às 19 horas, simultaneamente, tanto no YouTube da For Sales quanto em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Então, não deixa de seguir o programa na sua plataforma preferida para conhecer toda semana os cases, tendências e boas práticas novas que o time de redação do programa traz para vocês. Renata, seja muito bem-vinda ao programa. E para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você e sobre a Hering para a gente ter um pano de fundo aqui. Legal. Primeiro, Rodrigo, eu queria agradecer essa enorme oportunidade de ter sido convidada para conversar com toda essa comunidade de recursos humanos que segue vocês. Eu tive a honra de ouvir podcasts, as gravações anteriores, algumas, e vejo a profundidade do conteúdo e a tecnicidade do conteúdo também, e o quanto isso é importante como uma força motriz para cada vez mais fazer com que os RH sejam profissionais, com que os profissionais de RH sejam cada vez mais capacitados para estarem literalmente à frente do RH e à frente das decisões estratégicas do negócio da empresa. Então, queria muito agradecer essa oportunidade. E falando um pouquinho a meu respeito, sem fazer disso aqui uma delonga entrevista, sou formada em técnico de informática e também sou formada em psicologia, graduada em psicologia. Comecei a minha carreira desde muito cedo, a partir do técnico, né? Então, fazendo programação de cadastro de alunos em escolas, inclusão, exclusão, e isso acho que foi muito interessante, porque me deu uma visão muito lógica e cartesiana do mundo, mas resolvi abandonar esse mundo lógico e fui para o mundo mais holístico, me formando em psicologia, e desde a minha formação sempre atuei na área de recursos humanos. Então, trabalhei em grandes empresas, como o Citibank, Cogna Educacional, enfim, e hoje aqui na Hering, atuando na frente de todos os subsistemas de gente, gestão, e também com a área de sustentabilidade. E falando um pouquinho da Hering, é uma empresa que, para mim, me dá muito orgulho
de estar aqui hoje, uma grande empresa brasileira, nacional, que está oficialmente há 141 anos aqui no Brasil. Esse ano a gente completa 142 anos de existência. É uma das poucas centenárias atuantes ainda fortemente no setor. E quando a gente fala de Hering, é impossível não pensar no básico do Brasil, no nosso ícone, camiseta branca, a nossa famosa Word, que está presente em todas as casas, em todos os brasileiros. A gente tem aí uma aceitação a gente tem pelo menos um awareness, né, positivo da marca em pelo menos 90% da população do país. Então, é uma capilaridade imensa, mas também com toda essa longevidade, não era de se esperar por menos, e aí cada vez mais fomentando a brasilidade dentro das nossas origens e dentro dos nossos pilares, fomentando cada vez mais o Brasil profundo, tendo acesso à marca. Então, a gente literalmente está do Oiapoque ao Chuí, do Brasil profundo, que a gente chama aqui, até o Instagram. Então, estamos em diversos canais. E no ano passado, a gente ganhou aí um top of mind de awareness de marca também. Então, acho que rapidamente é um grande ecossistema de moda, com atuação em lojas próprias, franquias, multimarcas, e a gente vai da indústria até literalmente o varejo. Eu diria que é uma grande escola de moda, indústria e varejo para quem tem interesse em conhecer. Renata, agora entrando no case em si, conta para nós qual é o grande objetivo e a estratégia de longo prazo da Hering, para a gente traçar um norte do ecossistema como um todo e depois ir aterrissando isso para o papel do RH e todos os pormenores de como conectar o RH a essa estratégia geral, né? Legal, acho que aqui também, quando a gente fala de básicos, Rodrigo, pegando um gancho no que você trouxe, a pandemia acabou ajudando e acelerando cada vez mais, né? Esse estilo básico, minimalista, confortável, ele veio muito fortemente com a pandemia, e para a gente foi uma grata surpresa o nível de busca e de procura das pessoas por uma básica branca, por uma básica preta, ou por roupas mais confortáveis, literalmente, criando novos modelos, criando novas combinações. E quando a gente pensa em plano estratégico da Hering, e a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco a respeito, quando a gente está implementando os OKRs, então esse é um dos grandes papéis também que o RH está exercendo aqui nesse momento, é todo o suporte nessa implementação dessa ferramenta que sustenta a cultura, mas traduzindo o OKR da Hering, é literalmente vestir todo o Brasil até 2026 com o nosso ícone, que é a nossa camiseta básica branca. Então, literalmente a gente ter 200 milhões de brasileiros com pelo menos uma peça Hering dentro do guarda-roupa. Isso quando a gente pensa em longo prazo. E claro, né, ser a primeira marca desejada quando você pensa em básicos. Você pensou em básico, pensou que sempre vai ter uma Hering perto de você, seja por meios digitais, por meios físicos, lojas próprias, franquias, multimarcas, enfim, espalhados aí pelo Brasil. Então, é literalmente ser esse top of mind do confortável, igual você comentou. Muito legal. E dentro dos objetivos macro, né, qual tem sido o papel que o RH ficou responsável por desempenhar? Dentro dos objetivos macros, eu até queria retroagir a nossa conversa aqui há alguns anos atrás, quando a gente criou esse nosso planejamento estratégico, aliás, revisitou o nosso planejamento estratégico para os próximos anos, a gente criou alguns pilares fundamentais para esse crescimento e essa projeção, enfim, estar nesse guarda-roupa de todos os brasileiros, ser essa primeira peça de escolha de básico de todos os brasileiros. Um dos pilares era, de fato, a operação, a excelência operacional, a qualidade do nosso produto. O outro era o crescimento e inovação. Então, esses eram os pilares de crescimento da empresa. Mas eu acho que, de forma diferencial, que eu vi aqui, diferente do que eu já tinha visto em outras empresas, a gente trouxe como pilares fundamentais desse crescimento RH, recursos humanos, formação de talentos, crescimento de talentos. Então, assim, a gente literalmente colocou muito foco em pessoas, formação de pessoas, ter as pessoas certas nos lugares certos, fortalecimento de cultura e evolução de cultura também.
e sustentabilidade. Então, sustentabilidade também passou a fazer parte de um papel fundamental, de um pilar fundamental. Então, todos os fóruns, a partir do momento em que a gente deu vida a esse planejamento estratégico, para todos os fóruns que a gente levava a importância do papel de gestão, de recursos humanos, nessa jornada de longo prazo da empresa. Sempre falando a respeito da importância da evolução de cultura e sempre falando também a respeito da importância do clima, do engajamento e das pessoas desenvolvidas e de ter o talento certo na hora certa. E como que foi essa jornada, né? Não foi simplesmente do nada. Então, a partir desse planejamento estratégico, a gente também reforçou todo o nosso propósito, aliás, nós revisitamos o nosso propósito, o nosso manifesto, os nossos valores para estar atrelado à estratégia de longo prazo, ao planejamento que nós estávamos criando também. Então, a área de RH ela foi muito protagonista nisso, com parceria externa. Foi um trabalho que durou 5 meses, até a gente fazer todas as entrevistas necessárias para a gente conseguir desvendar o nosso novo propósito enquanto companhia, que é justamente ser uma plataforma de marcas conectando marcas às pessoas, aliás, uma plataforma de negócios conectando marcas às pessoas. E com isso, os pilares relacionados a valores também também são valores que a gente fala que foram desvendados, porque eles não foram criados, foram a partir das entrevistas, a gente entendeu que o empreendedorismo já fazia parte da companhia há 140 anos, então o empreendedorismo era um pilar fundamental para estar dentro dos valores. Assim como também a coragem e a inovação, e a sustentabilidade, e o físico, e o varejo. Então, todos esses foram elementos que foram aflorando durante esse desvendamento dos valores. Depois dessa criação, depois dessa construção, né, então, do qual era a estratégia, qual que seria o planejamento estratégico, depois dessa desconstrução do propósito e desvendar o novo propósito da companhia, a gente começou a trabalhar muito fortemente numa mudança de cultura em todos os níveis. Então, começando pela diretoria, a gente literalmente fez team buildings, foram 2 reuniões de um dia inteiro com toda a diretoria para desconstruir quais eram os comportamentos relacionados aos valores anteriores, entender qual que era a distância que a gente tinha desses novos comportamentos almejados, e a diretoria, e ali toda a diretoria, o COMEX, né, junto com o presidente, a gente saiu com um plano de ação e com combinados dessa diretoria para que os valores pudessem funcionar no dia a dia. E o mais interessante disso tudo é porque o pessoal levou o trabalho tão a sério, que a gente montou um combinado, e esse combinado envolve, desde a diretoria inteira, se reunir a cada 6 meses, para a gente garantir que esses acordos, né, estejam sempre atualizados, até coisas que saem um pouco do dia a dia profissional, saem um pouco da rotina de trabalho, e a gente tem um acordo que é pelo menos uma vez por mês a gente fazer happy hour, e está funcionando. Então, acho que precisa ter esse engajamento de todo mundo. A gente fez já happy hours aqui, né, na cidade de São Paulo, no bairro onde um diretor mora, que é Vila Madalena. Depois a gente já fez o jantar do CEO também na casa do CEO no final do ano. Agora a gente tem já um próximo happy hour sendo agendado também. E a gente vai buscando lugares interessantes em São Paulo para que a gente possa se movimentar e ter esse momento de conexão. Então, esses acordos, eles foram incentivados depois para a gente desdobrar isso para o restante da empresa. Então, foi feito um trabalho de muita comunicação, treinamento para a média liderança e para toda a base também. E acho que o mais incrível disso é que a gente, nessa evolução de cultura, tinha uma grande missão que era destravar entrega, destravar performance. E ainda tem muito mais etapas para contar aqui também, mas já contando para vocês, né, qual foi uma das grandes entregas, é que a gente fechou o ano de 2021, inclusive é uma informação super fresca, a gente está divulgando o resultado agora, e a gente fechou o ano de 2021 com o maior TRI da história da companhia, dos 141 anos da companhia. E a gente está agora nessa mesma toada para 2022 também já mirando aí, fazendo conta e com uma grande expectativa de que a gente também vai fechar o primeiro maior TRI da história da companhia. E como que foi isso, né? Depois de tudo isso que eu comentei até agora, team building com diretoria, reforço de valores com gerência, média gerência, com os demais níveis da empresa, a gente trabalhou muito fortemente nos programas de incentivo, principalmente de incentivos de curto prazo. Então, pouquíssimos indicadores, muito drivados no resultado, e mudanças de rito também. O que aconteceu? A gente passou a incorporar nos ritos que a gente tinha discussões concretas de resultado com plano de ação.
e aí precisou de uma disciplina muito grande, porque é fácil, né? É difícil, aliás, a mudança de rotina, então precisou de uma disciplina muito grande, mas aconteceu, a gente conseguiu mudar isso. Então, todas as reuniões semanais de diretoria, a gente passava por um bloco na reunião, discutindo sobre quais eram os resultados até o momento, quanto a gente tinha alcançado, quanto faltava para fechar o mês, o TRI, e qual era a projeção do ano, com planos de ações consistentes para fechamento do ano. A gente incluiu novos ritos também, então a gente passou a ter ritos, e aí foi bom, lados positivos da pandemia, né? Tentando olhar depois de tudo isso que a gente sofreu, o que ficou bom disso que a gente acabou incorporando, o que veio de bom, o que veio de positivo que a gente acabou incorporando. Ritos mensais com toda a liderança da empresa. Então, mensalmente também, com muita disciplina, a gente tem uma data fixa no mês que a gente se reúne, presidente, diretores, gerentes e coordenadores, para falar sobre resultados, falar sobre as nossas campanhas, falar sobre os nossos produtos, falar sobre os próximos passos da companhia e, eventualmente, o que tem acontecido de importante. E é muito bom porque a gente conecta todo mundo sabe para onde nós estamos indo, sabe quais são os nossos OKRs hoje em dia, o quão distante ou quão longe a gente está deles. E, adicionalmente, para a gente conectar o restante da companhia, criamos também um evento para os 5.000 colaboradores. Então, trimestralmente, após o fechamento do TRI, a gente chama esses 5.000 pessoas para uma conexão, para uma live, né, com o presidente, onde ele também traz os resultados. Então, passou a ficar muito claro para as pessoas quais eram, de fato, os drivers de crescimento, o que era esperado de cada um. E aí, acho que onde que eu quero chegar com isso, né? Depois de toda essa preparação, enfim, falando muito sobre indicadores, chegamos nos resultados que eu comentei, o melhor TRI da história, o melhor primeiro TRI da história. Muitas lojas batendo metas de vendas. Então, a gente teve Morumbi, por exemplo, batendo recordes de vendas como nunca tinha tido recordes na história da empresa. E que para a gente foi, de novo, uma surpresa, porque a gente, no meio da pandemia, com a inflação subindo, o poder aquisitivo do brasileiro diminuindo, mas a gente entende que tudo isso foi fruto de resultados e, claro, todos esses ritos que eu estou trazendo, todos esses rituais, todas essas disciplinas, a importância de ficar movimentando a cultura, a importância da gente ser muito incisivo em termos de resultado, foi muito movimentado pela área de recursos humanos. Então, foi literalmente ondas de cultura, ondas do projeto de cultura que foram acontecendo. E aí, por último, agora, a implementação dos OKRs, porque a gente já estava falando tanto de indicadores. Então, no final, os OKRs, eles surgem agora para organizar os indicadores e priorizar também, porque é muito comum quando as pessoas veem que o resultado começa a surgir, as ideias começam a surgir também, e aí vão 500 ideias, 600 ideias, então os OKRs ajudam. Agora, de forma muito mais madura, a empresa está preparada para receber isso, e a gente já começou o processo com diretoria, a gente já está desdobrando para as gerências também. E os feedbacks muito positivos, todos os OKRs ficam disponíveis para a empresa inteira, os gerentes também estão criando os OKRs deles, disponíveis, então toda a empresa passa a ter acesso a partir de uma plataforma que a gente decidiu, para ficar claro. E todo mundo sabe, quando eu falo que a gente tem esse objetivo de vestir um Brasil inteiro até 2026, se você perguntar para qualquer funcionário e falar que não sei, eu vou ficar muito brava, porque está lá disponível na plataforma. Então, tentando aqui trazer de forma até temporal qual que foi a receitinha de bolo que a gente trouxe aqui, mas óbvio, né? Com muito percalço, eu diria até muita disciplina, acho que é uma palavra que eu usei aqui bastante, mas muita insistência também, porque é muito fácil querer sempre voltar ao status quo anterior. Puxa, mas já funcionava bem, sério mesmo que a gente tem que mudar? Mas eu acho que o diferencial disso tudo foi começar a mudar o mindset da diretoria. Todo o trabalho que foi feito com a diretoria, com o Comex, da importância, porque eles sentiram a importância de ter que mudar. E eles foram grandes patrocinadores também disso, porque, de novo, né, o RH sozinho não movimenta, eu não ia adiantar nada eu ficar tentando querer mudar e a empresa não acompanhar isso. Então, os grandes patrocinadores que eu tive foram os outros diretores, que compraram e acompanharam essa movimentação. Sensacional. A minha próxima pergunta é sobre o método de planejamento e governança de resultados, para que faz a conexão da estratégia com o dia a dia do RH. Você já deu um spoiler aqui que vocês usam o OKR, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho. Tá? Minha próxima pergunta, a gente vai destrinchar os grandes objetivos do RH e entender ponto a ponto o que vocês estão fazendo em cada aspecto. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco sobre
essa tradução da estratégia ao dia a dia do RH através da metodologia de OKR, ou seja, como que foi e está sendo o uso da metodologia, quais os aprendizados que vocês estão tendo até então em relação a isso. Já adiantando aqui, antes de você responder, Renata, que a gente está preparando um super evento muito legal sobre OKRs aplicados a RH. Muito legal. Então, vai convidar uma empresa que tem um case super legal de OKRs também, e aí vai falar só de OKRs, tá? Mas dando uma palhinha aqui, pela Ering, como que está sendo esse uso dos OKRs, Renata? Acho que antes da gente falar do momento atual, eu queria voltar também um pouco no passado, Rodrigo, porque tudo é muito, eu diria que a ferramenta certa no momento certo também. A Ering, eu nem estava aqui ainda, mas nos idos de 2018, mais ou menos, chegou a ter uma iniciativa para implementar OKRs como ferramenta de gestão, e acabou não dando certo, por N motivos, mas o que eu mais atribuo como sendo um dos principais era que o nível de maturidade da empresa naquele momento e o foco da empresa naquele momento não era OKRs, a empresa não estava preparada para essa metodologia. E diferente de agora, e muito alinhado até dessa construção que eu comentei com vocês, tem uma grande mudança cultural por trás disso. De fato, as pessoas entendem que hoje acompanhar os indicadores traduz entrega de performance, traduz entrega de resultado. Acompanhar os indicadores traduz a execução de planos de ação muito bem feitos e o acompanhamento desses planos de ação. Inclusive, a gente fez muito treinamento também durante todo esse processo, porque não era uma coisa natural da companhia se organizar para isso. Então, a gente trouxe muito parceiro de mercado para capacitar as pessoas também, para que elas se organizassem em relação a processos e projetos também, todo o acompanhamento de processos e rotinas e como criar projetos também, porque isso foi importantíssimo. Agora, eu diria que final de 2021, começo de 2022 é que a gente viu uma empresa um pouco antes, talvez, mas a gente viu a empresa muito mais madura, muito mais preparada e com resultados a partir de indicadores sendo entregues e a gente comemorando muito essas entregas. Então, para implementar os OKRs, teve de novo, né, que ter o patrocínio da diretoria. Então a gente contratou uma empresa parceira que já estava em algumas outras frentes aqui também, então era uma empresa que já era muito referendada aqui dentro, então eles já tinham muita confiança da diretoria e eles começaram a partir do presidente. Então o presidente entendeu o que era essa metodologia e para ele fez muito sentido. A gente foi para o nível de diretoria. E eu vou dizer que estamos ainda no nível de diretoria, estamos aprendendo, estamos fazendo os nossos primeiros check-ins, mas o mais rico disso tudo foi a possibilidade de conversas, e aí eu descobri que o backlog de RH é infinito. Hoje eu tenho OKRs que atende praticamente, a gente adapta a metodologia, a gente também não vai ipsis literis aqui, então hoje eu tenho 4 OKRs, e eu diria que esses 4 OKRs eu atendo todas as diretorias da empresa, uns brigando por mais atenção, outros brigando por menos, mas o OKR, acho que o grande diferencial dele para a gente foi o quanto ele possibilitou conversas sêniores de expectativas, e aí ficou fácil para mim entender o que os diretores esperavam de mim, qual que era o meu papel, e o vice-versa também. Porque geralmente o RH, como ele é uma área central acionada por todos, todo mundo se vira para a gente, né? Enquanto RH vem pedidos de todos os lados. Mas isso possibilitou também conversas transversais entre outras áreas. Então, desde o diretor industrial pedindo para mim uma priorização dentro da confecção dele, até diretores de marca e produto falando também que eles estavam terminando de estruturar uma área e precisavam consolidar as estruturações. E aí você acaba discutindo e com eles você vai priorizando e vai falando o que cabe, o que não cabe, até você chegar num consenso coletivo e onde todo mundo colabora com você. Então, quando eu falo hoje dos meus OKRs, literalmente, que eu com 4 OKRs atendo a toda a estrutura, eu consigo atender a indústria para estabilizar uma operação que eles possuem lá. Atendo marca e produto para consolidar uma área. E, adicionalmente, eu criei... Um dos também que eu criei é ter o RH da NASA, porque no final eu falo que até é um objetivo heróico, o time entende e eles conseguem, e eu consigo colocar muitos KRs ali também, muitos key results ali também,
para ir trocando a cada 3 meses e deixando desafios literalmente heróicos e românticos para o pessoal entender a importância disso. Então, eu não só me desafio, como eu desafio o time também a pensar comigo. E acho que o mais interessante é que no final a gente não desdobra, a gente conecta os desafios. Então, eu também tenho as áreas que estão comigo se conectando com outras áreas e trazendo para dentro das responsabilidades deles, para os objetivos deles, desafios de outras áreas e atendendo o negócio. Então, no final, não fica só a Renata atendendo o negócio, fica toda a estrutura de recursos humanos olhando para o negócio, mas entrelaçada nos objetivos de OKRs também. Então, acho que o grande ganho está sendo esse. E o melhor de tudo, a empresa tem essa visibilidade. A empresa consegue saber, olha, nesse momento, a área de gente de gestão está focada nisso daqui. Eu até posso pedir mais coisas. Dependendo da gravidade, a gente prioriza, mas se não vai para o backlog, vai ser atendido numa próxima discussão, no próximo TRI. E aqui a gente faz rituais trimestrais. Os nossos a gente sugeriu e até como estamos tateando na ferramenta agora, a gente optou por fazer trimestralmente. E, assim, muito fácil conectar também com objetivos de curto prazo, porque eu tenho, falando, né, olha, para eu chegar na receita ou para chegar no EBITDA, eu tenho todos esses desafios aqui. Eu não remunero por OKR, mas está muito atrelado, e também a performance dos colaboradores, porque a gente já fazia check-outs e check-ins de performance trimestralmente. Então, agora a gente só organizou o processo. Está muito mais próximo do negócio. E a sensação que a gente tem aqui é que está menos burocrático, que não vem aquele RH com a prancheta falando, olha, está na hora de fazer a avaliação de performance. E aí é toda aquela burocracia, todo aquele tempo gasto que depois não necessariamente a gente consegue consumir toda aquela informação, aquela riqueza de informações. Conectando agora a uma ferramenta que a empresa inteira usa, está muito mais prático, porque as ações são tomadas imediatamente. Uhum. Muito bacana. Eu só fico pensando aqui que a gente perdeu uma grande oportunidade de ter um título perfeito para o programa RH da NASA. Vai ser o melhor título aqui de todas as edições. Não, mas eu tenho que... Sejamos honestos, eu ainda não estou lá. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E o time foi muito legal. O dia que eles viram esse OKR, eles até fizeram memes. Eles colocaram em roupas de astronauta, colocaram a NASA no fundo. Acho que eu fiquei muito feliz porque o time entrou nessa, sabe? De criar objetivos heróicos e tudo bem. E ainda hoje eu vejo repercutindo isso. Acabou virando benchmarking para outras áreas também. Então... Claro, é que a gente está falando da criatividade, que muita coisa cabe aqui também. Mas o foco agora é como a gente chega lá, né? Você sabe que aí tem uma coisa super legal que a gente aprendeu aqui e adota muito, que é esse uso de analogias para a comunicação interna da empresa, para a gente fixar ideias. Por exemplo, quando quando entrou a pandemia, a gente chamou de projeto Arca de Noé, né? Então, assim, criar esse recurso da analogia, ele é muito valioso para você passar uma mensagem forte, fixar e engajar, né? Interessante. É um tema até à parte, né? Comunicação interna e estratégia de comunicação, né? Exato. E ajuda muito, porque quando os times vêm com algum questionamento, você pergunta, tá, mas isso vai fazer a gente ser a NASA? Ou vem com alguma ideia, isso vai fazer a gente ser a NASA? Sim, não, e aí eles até repensam, assim, porque você consegue conectar, assim, eu não sei o que é a NASA, muita gente nunca esteve na NASA, mas você cria, né, uma analogia que você imagina que é tudo muito perfeito, tudo muito funcionando, muito digital, o que tem que ser digital, o que tem que ser burocrático, tá no mundo digital, a gente fica só com o que importa, né, que são as relações, as conexões, o acompanhamento da carreira do colaborador, garante que está todo mundo muito bem ali, muito estável, engajado, com um clima muito bom. Então, a gente fica com a parte boa de recursos humanos. As mentorias, os coachings. Muito legal. Renata, agora detalhando esses OKRs do RH, né? Quais são os grandes objetivos da área nos próximos anos para ajudar a empresa a chegar nessa estratégia de longo prazo que você traçou ali no começo? Eu até vou, assim, como eu comentei, né, eu tenho os OKRs para cada uma das diretorias e a gente está olhando no curto prazo, mas quando a gente olha, de fato, para a estratégia de RH de longo prazo, também é muito claro para o time que a gente tem aí, basicamente são 3 coisas, mas antes até da gente entrar nesses 3 itens, o que eu sempre falo é, vamos fazer o básico bem feito, vamos fazer o saneamento básico, a gente tem que garantir
que as pessoas certas, nos lugares certos, a gente tem que garantir que as pessoas estejam recebendo o salário em dia, e aqui eu não tenho problema nenhum com isso, inclusive eu até elogiei a área esses dias, porque acho que a gente evoluiu muito nesse aspecto de digitalização para as partes operacionais, mas ainda assim tem que garantir um bom básico bem feito. E aí, quando a gente vai para os objetivos de longo prazo, a gente tem falado muito em 3 grandes objetivos. O primeiro é a jornada de informações do RH, ou seja, basicamente People Analytics. É como dentro do RH a gente passa a ser preditivo nas tomadas de decisão, é como a gente passa a ter dados para as tomadas de decisão bem tomadas. E uma das áreas que eu falo que eu peguei para exemplo, mas não é só para essa área, é para exemplo literalmente. Hoje eu tenho varejo, então varejo eu tenho lojas, e nas lojas eu consigo muito bem entender se a pessoa tem absenteísmo ou não, se a pessoa se atrasa ou não, se a pessoa está performando ou não por avaliações qualitativas dos gestores, e se a pessoa está performando ou não pela comissão que eu pago mensalmente. E eu consigo entender quando a pessoa está performando pelo ticket médio que ela vende, ou pela quantidade de produtos que ela consegue colocar na cesta do cliente que ela atende. Então, eu consigo cruzar dados e eu consigo, inclusive, falar para a área de recrutamento e seleção, vamos ser proativos? Provavelmente, se essa pessoa diminuiu produtividade, diminuiu conversão de vendas, ela já não está mais vindo, está chegando atrasada, ainda o gestor fez uma má avaliação, provavelmente ela é a próxima turnover que eu vou ter. Vamos começar, ao invés de esperar que o gestor me acione, para que eu comece a fazer uma busca, para que depois eu coloque a pessoa, e aí geralmente me vai 30 dias, como é loja, a gente consegue ser um pouco mais rápido, mas ainda assim, 15 dias sem um vendedor na loja, isso é um grande impacto para as vendas do negócio. Então, conectando todos esses dados, será que eu não conseguiria já trabalhar de forma proativa? Porque eu sei que o job description das lojas também não muda tanto. Eu tenho o caixa, eu tenho os assistentes, eu tenho os vendedores. Será que eu não consigo trabalhar de forma proativa? Então, eu tenho provocado muito hoje, e esse é um objetivo de longo prazo ainda. A gente não estamos na NASA para isso, mas as hipóteses levantadas, os caminhos trilhados a gente tem. Agora, para chegar até lá, ainda a gente está lapidando pedra. Mas mesmo assim... Então, seria reforçar o datacentrismo, primeiro a Chiara e de vocês. Seria justamente a jornada de informações para dentro de recursos humanos e tomada de decisão também. É que, basicamente, em outras palavras, é exatamente o que você trouxe. O segundo é a gente ter as jornadas. E o que são as jornadas? E aqui, para mim, é muito claro, né? Assim, eu tenho indústria, eu tenho loja, eu tenho a loja própria, a franquia e ainda tenho as áreas corporativas. E hoje não dá para colocar na mesma esteira os mesmos processos. Então, a gente hoje já consegue, de alguma forma, dividir quais são as jornadas. E exemplo do que aconteceu hoje. A gente está conversando com as grávidas para entender aquelas que se sentem à vontade para voltar fisicamente para o trabalho. E a gente criou a jornada da indústria, a jornada das lojas e a jornada do corporativo. A indústria, eu começo mandando telegrama, porque nas regiões onde eu estou, e na população que trabalha para a minha indústria, é o que funciona. Você vai falar, nossa, mas realmente telegrama? Telegrama, porque a gente atestou que é o que funciona. Para lojas, é o WhatsApp. Então, aqui eu estou dando um exemplo muito, muito simples, mas é o que hoje a gente traduz como jornadas. E a partir desse exemplo, isso variou para outras áreas também. Durante o auge da pandemia, decidimos que nosso modelo de trabalho seria híbrido dentro do corporativo, isso eu não estou nem falando de indústria e de loja. Ainda assim, no corporativo, eu consegui dividir por indústrias. Eu tenho, por áreas. Eu tenho áreas de marca e produto que a necessidade de presencialidade no escritório é muito maior, porque tem a necessidade de olhar a peça, ver o caimento, ver a composição no armário. Então, eles estão muito mais dias na empresa do que as demais áreas. As demais áreas, eles ficam muito mais em casa. Aqui para a gente está tudo bem também, e até já é um modelo que a gente decidiu que vai seguir. Eu sei que muitas empresas agora estão voltando, enfim, a gente decidiu que segue como híbrido, até porque os nossos resultados estão vindo e a gente está muito satisfeito com isso. Mas são exemplos de jornadas de como a gente começa a partir das jornadas, são exemplos, né, de ações que a gente começa a partir das jornadas de cada um, ter clareza de que não é tudo na mesma esteira, não é tudo no mesmo plano de ação, e às vezes parece muito óbvio, mas não é. Às vezes, quando eu cheguei aqui na empresa,
tinha-se o costume de, vamos fazer tudo igual para todo mundo, e não necessariamente isso funcionava. Então, agora, dividindo isso, dá muito mais clareza para as pessoas, e a gente consegue ser mais certeiro nas ações também. Uhum. E, por último, eu já me perdi aqui nas ideias, eu falei das jornadas. Isso, reforçar o datacentrismo, né? Customizar as jornadas para cada persona ou unidade. E o terceiro é a evolução do modelo de cultura, que acho que a gente já falou bastante, e foi até o meu primeiro grande exemplo aqui, né? O quanto que a gente atrelou a cultura à estratégia e a gente consegue ver os resultados chegando, né? Os resultados começando a aparecer. Não estamos no ponto final ainda, a gente entende que a cultura não é uma coisa que dá para desligar e falar, ok, chegamos, desliga o plug que está tudo certo, a gente precisa continuar evoluindo, precisa continuar falando a respeito dela, então a gente segue também tendo esse pilar central para o longo prazo da área de recursos humanos. Uhum, muito bacana. Bom, agora vamos entrar ponto a ponto, então, Renata, para a gente entender e usar como os cases e boas práticas que vocês estão construindo em cada uma dessas verticais, tá? Então, vamos seguir essa ordem que você trouxe. Então, começando pelo datacentrismo, né? Quais têm sido as principais implementações do RH para conseguir chegar ao objetivo de levar a empresa e o RH a uma cultura datacêntrica? O primeiro grande ganho que para a gente foi mais simples de implementar, eu diria que foram ganhos simples, foram entregas simples, mas que trouxeram muitos ganhos para nós, está relacionado à área de administração de pessoal. A gente já vinha de forma até um pouco mais madura dentro da área de administração de pessoal, em termos de sistema. Então, eu já tinha muito mais sistemas interligados lá. E um grande ganho que eu tive foi, recentemente, conectar sistemas de ponto a sistemas de folha. Pensa aqui de novo, né? Eu tenho uma indústria enorme aqui, e absenteísmo, para mim, é um problema. Eu deixar de ter uma pessoa dentro de uma unidade hoje não produtiva é perda de produtividade, e eu acho que o que hoje, grande orgulho das entregas recentes, foi que, a partir da evolução dos dados, a gente consegue, de hora em hora, a partir do horário de entrada, informar o gestor se o funcionário dele está ali trabalhando ou não, qual decisão que nós vamos tomar para aquilo, para que não impacte a produção. Então, se ele vai realocar pessoas, se ele vai mudar a meta de produção daquele dia para reforçar nos dias seguintes e redistribuir a meta. Então, dando um exemplo ainda mais concreto, se um horário de entrada hoje na catraca é às 7, o segundo horário é às 9, às 8 horas da manhã eu já consigo fornecer relatórios para os gestores e analisar, prontos. Então, assim, olha, esse funcionário, ele está ativo, ele não está de férias, ele não está afastado, e você precisa acioná-lo porque ele não está nas nossas dependências hoje. Então, eu já digo, inclusive, para o gestor o que ele precisa fazer. E aí, depois, ele só precisa me retornar falando, olha, realmente ele não está aqui, e qual é a decisão que ele vai ter que tomar. Então, às 8 da manhã eu faço isso, às 10 da manhã eu faço isso. Acho que esse é um grande ganho. O que a gente também está trabalhando foi no que eu comentei para você. A área de recrutamento e seleção é uma área que a gente vê grande potencial de conexões de dados, e aqui a gente ainda está montando o Data Lake, porque é um pouco mais complexo. Quando você começa a cruzar dados individuais de ticket médio, de produto, de taxa de conversão de produto, aqui a gente literalmente está querendo criar um modelo da NASA para conseguir pilotar, então está um pouco mais atrasado. Mas outras coisas simples também, a gente conseguiu implementar a partir de dados também, de consumo de dados, novo cartão alimentação para colaboradores. Outro também, a gente conseguiu, a partir do consumo de dados, reinvestir no plano de saúde também para os colaboradores em localidades corretas, porque antes a gente fazia as negociações de plano de saúde, tinha saving para a companhia, dessa vez a gente decidiu que não teremos saving, que o que a gente conseguir de melhores negociações versus o orçamento, a gente vai reinvestir. E a gente, depois de uma análise super grande, cruzamento de bases também, base de utilização, base de rede credenciada e base de população aderente ao plano, onde que de fato a gente ia melhorar subsídios para os colaboradores. Porque também tendo indústria, não são em todas as praças que os colaboradores usam, enfim, mas era até então em todas as praças que eu tinha plano. A gente redirecionou, redimensionou, e agora a gente está investindo nas localidades que precisa,
de fato e de direito. Então, acho que aqui são 3 exemplos distintos que eu trouxe, mas muito embrionário, mas pelo menos com um mindset das pessoas de que precisamos trabalhar com dados. Uhum. Muito legal. E agora 2 perguntas em uma em relação a isso, né? Quais os principais resultados que você sente que já estão sendo atingidos e como que vocês têm organizado essa estratégia data-cêntrica, ou seja, se estão usando o mesmo software ou formulários organizados no mesmo lugar para coleta, como é que está sendo essa governança, o resultado efetivo que já está aparecendo, quais são, quanto, como está sendo, e, por fim, que boas práticas que você teria de governança dessa estratégia, ou seja, aonde organizar ou como executar, né? Eu vou responder primeiro a sua segunda, depois a gente volta para a primeira. Primeiro, a contratação de um profissional de People Analytics para RH. Então, hoje ele está no RH, é um full line para o RH, com um dotted line para o BI central da companhia. Então, até pela característica de dados que a gente transita aqui, num grande acordo com o diretor de tecnologia, a gente falou, ok, a gente segue com o nosso People Analytics, até porque embora dados sejam dados, mas no final o que a gente consegue extrair das análises dele é muito mais rápido estando aqui do que tendo que passar por toda uma área de conexão, muitos dados criptografados. A gente resolveu facilitar a jornada. Vamos facilitar, vamos ser muito mais simples, fica aqui, só que ele bebe de toda a estratégia central da companhia. Então, toda a plataforma, hoje a empresa decidiu por usar o ClickSense, então ele pega o Data Lake, ele pega todas aqui a gente vai entrar num aspecto muito técnico que eu não vou conseguir ser profundo, mas ele pega toda a linguagem, né, que o time de tecnologia de dados usa, ele traz para cá, mas a gente se conecta no BI com um acesso separado para recursos humanos, e a gente consegue ter essa rapidez nessa gestão de informações e garante que nós estamos conectados com o restante da companhia, porque em algum momento hoje eu já não consumo só dados de recursos humanos, já consumo dados de outras áreas também, como performance, mas a gente quer daqui a algum momento, consumir muito mais outros dados da companhia para a gente, de novo, entrar no meu segundo objetivo, que a gente vai falar daqui a pouco, que são as jornadas. Então, hoje eu já estou conectada no BI Central, porém, aqui ainda num puxadinho de recursos humanos. E quando a gente fala de ganhos de resultados, acho que poucos ainda, talvez um retrabalho, uma melhor organização do trabalho dos times, principalmente das áreas de BPs, das Business Partners, que antes mandavam 5 tipos de comunicados para todo mundo, e a gente agora começa a dividir melhor os comunicados quando eu penso em jornadas. Então, eu diria que uma reorganização melhor do trabalho e menos desperdício de energia com coisas que a gente sabe que não vai funcionar. Eu diria que também talvez um gasto, ou um investimento, né? Um gasto não, mas um investimento financeiro, principalmente nos benefícios muito mais assertivos, onde a gente sabe que vai ter utilização, e não simplesmente, estou dando porque é comum dar benefícios e eu saio dando porque é comum dar, ou porque o status quo diz que tem que dar. Então, um investimento muito mais direcionado em quem realmente vai precisar, em quem vai usar. Sabendo que eu tenho ambulatórios na indústria, e eles atendem muito bem os nossos colaboradores, não é lá que eu preciso investir em plano de saúde. Eu invisto, sim, em laboratórios, em facilidades de exames, que é o que eu não consigo atender hoje na indústria. Mas, em contrapartida, nos corporativos e em todos os demais níveis da empresa, eu consigo reinvestir, dando melhores planos para as pessoas. Então, são resultados ainda muito incipientes, mas que a gente começa a perceber que o caminho está certo. Muito bacana. Agora, falando de customização de jornada, né? O que vocês têm implantado, né? O conceito ele é autoexplicativo, né? Então eu queria talvez fechar um pouco mais a pergunta aqui padrão para como que vocês têm feito essa customização. Desculpa, Renata. Quais os desafios que vocês estão tendo e os resultados que vocês estão conseguindo nisso? Desafios, resultados, vamos lá, e como a gente está fazendo. Hoje, acho que eu começaria pelos desafios,
eu falo que talvez o meu sonho de consumo ainda é ter uma pessoa de tecnologia próxima de recursos humanos. A gente tem um bom atendimento, mas ainda assim não tem a pessoa aqui conectada, sentindo as dores da área de gente e gestão. Talvez isso aqui é um grande desafio e é uma briga minha, diária. Eu diria que eu estou quase na iminência de conseguir ganhar essa briga, justamente por entender que dá mais autonomia. Então, eu diria que os desafios hoje são sistêmicos. Quando você pensa que você tem que padronizar as plataformas para jornadas distintas, isso ainda para a gente é uma dor. Mas quando a gente pensa em avaliação de performance, hoje eu já consigo executar avaliações de performance de tecnologia, no ciclo de tecnologia, num ciclo muito mais ágil de 3 meses, e todos os times que também estão migrando para a transformação digital. Então, eu tenho o time do e-commerce, por exemplo, dos meus produtos digitais, que estão migrando para modelos digitais. Eu já estou conseguindo, a partir dessa evolução de jornadas, desassociar daquela avaliação de performance anual para uma avaliação que segue as squads e que segue todas as iterações que eles fazem trimestralmente. Para a indústria, funciona uma vez por ano, porque é assim que eu consigo mensurar a performance. Já para o varejo, eu consigo ser semestralmente. Então, esse é um grande ganho de divisão de pessoas e divisão de processos para isso. Treinamento é a mesma coisa, então hoje a gente não necessariamente, a gente até disponibiliza para todo mundo, mas eu tenho trilhas muito mais focadas no que as pessoas precisam. Benefícios, a gente está começando já, eu acabei de dar esse exemplo do plano de saúde, então benefícios a gente está começando a fazer alocações mais adequadas, mas tem bastante coisa ainda. A gente queria chegar num nível quase no nível indivíduo. Ainda eu diria que essas jornadas, elas estão jornadas quase por clusters, nesses clusters que eu comentei. Clusters liderança, não liderança, indústria, varejo, loja. Então, é um nível mais alto, mas, de novo, benefícios com tudo isso, a gente direciona os esforços das pessoas de recursos humanos para que tem que ser feito, se desplugando de grandes práticas e burocracias, mas o ciclo antes era anual. Tudo bem, mas você atende uma área que a demanda não é mais anual. A demanda é muito diferente, a demanda é trimestral. Então, fica a pessoa focada literalmente em acompanhar a rotina e a demanda da área que ela atende, e não mais a burocracia ou o processo que recursos humanos cria. Então, eu diria que tem quase uma mudança de mindset dos profissionais de RH para falar, tá bom, você pode criar processos de acordo com o que você imagina que seja adequado, mas se você não tiver essa sutileza de entender que a rotina que a área está estabelecendo é uma rotina diferente do que esse seu processo está pedindo, vai virar uma questão burocrática que talvez você não consiga consumir todas as informações. Então, hoje, quando a gente consegue entrar na rotina da área, as informações consumidas e os dados informados, eles são muito mais ricos e eu consigo trabalhar com aquilo. A ponto de, hoje, a gente discutir não mais sucessão. Então, eu não tenho mais uma sucessão de diretores sendo discutida dentro da empresa. Eu tenho um programa de aceleração e formação de talentos da empresa. Então, eu consigo, inclusive, pensar em programas completamente disruptivos para atender essas demandas das áreas. E quando eu penso em programa de aceleração, eu tenho, inclusive, uma startup school dentro daqui da empresa, formando o quê? Líderes disruptivos e inovadores para aquela determinada área de tecnologia que tem um fluxo completamente diferente de indústria e de varejo. Legal, Vou responder aqui tudo que você me perguntou, não sei se eu perdi alguma coisa. Não, ficou claro, quer dizer, é a jornada tanto do colaborador quanto do negócio, da unidade, da vertical, né? É fazer essa intersecção de o que a pessoa precisa para desempenhar o seu papel nessa vertical, não só do ponto de vista do clima, cultura, mas sim de ferramentas, de habilidades, de conhecimentos, enfim, então está bem claro. Até começando pelo onboarding, o onboarding é diferente. Entre esses 3 mundos, indústria, varejo, loja, liderança, aliás, esses 4 grandes clusters, ele é diferente. O que eu passo para a indústria hoje, eu tenho, claro, um núcleo duro do onboarding, que é importante dizer, que é a cultura da companhia, mas inclusive até o nível de concepção e de consumo da informação, ele é diferente entre esses públicos. Então, eu adapto até a linguagem desse onboarding. Muito bacana, faz todo sentido, principalmente por uma operação que nem você comentou, que ela tem um pé em terrenos com uma densidade diferente, né? Você tem terrenos mais
mais pedregosos, terrenos mais movediços. Então, cada setor, né? O setor de varejo é um universo completamente diferente da indústria. Aí você falou de áreas de inovação, de startups, que é outro planeta, geralmente, né? Mas Então exatamente. faz todo sentido o teu ponto, porque no final do dia, você, como RH, a gente tem que tratar individualmente aquela necessidade do indivíduo e da operação, né? Então, super bacana. Renata, para finalizar esse primeiro bloco, eu queria que você contasse um pouquinho das implementações principais que vocês fizeram no tema de evolução da cultura, né? A gente sabe que a Hering ela passou por um processo de sucessão, né, muito forte. Então, eu queria que você contasse um pouco disso, né? Como é que foi o trabalho do RH e as implementações nessa questão da evolução cultural, né? Sim, acho que a evolução cultural está muito relacionada também, Rodrigo, toda a primeira pergunta que você me fez, mas sim, a gente passou por um processo de sucessão e todos esses processos de sucessão envolvem processo de mindset de presidente também, então eu diria que um presidente novo, com bastante arrojo, com bastante foco em negócio, bastante foco em entrega, bastante foco em resultado, e que isso acabou se traduzindo talvez em todas aquelas ações que eu comentei com você. Então, desde uma revisão, e aqui vou tentar consolidar e resumir bem o que eu já falei, mas primeiro, uma revisão do nosso propósito, do nosso manifesto, dos nossos valores, muita comunicação e treinamento para todos os níveis hierárquicos sobre isso, mas principalmente tendo como grandes patrocinadores o primeiro layer da empresa, o primeiro nível de diretoria e o próprio presidente, e ele começou a colocar isso no discurso dele, ele comprou essa ideia, e para a gente foi muito importante ele ter comprado também, porque ele ajudou os meus pares a serem patrocinadores, mas ele também trazia isso em todos os discursos onde ele passava. Novos rituais, e nos novos rituais a gente começar a falar muito, claro, a busca dele, né, acho que tentando contar um pouco aqui de Hering, foi uma empresa que por muito tempo ficou sem mostrar crescimento, e a gente está agora nesse ciclo super virtuoso, principalmente pós-sucessão, mas já vinha antes, mas principalmente e acelerado pós-sucessão. Então, novos ritos com muito mais exposição de informações e de indicadores, e de construção de planos de ação para atingimento dos indicadores. Eu diria que muito team building da diretoria também, muita conexão entre a própria diretoria, porque a gente sabe que atritos a gente tem durante todos os dias, mas precisa ser leve no final, a gente precisa ter esse clima leve, esse ambiente leve. E talvez eu diria que, coroado aí com esse momento de entrega de resultados de TRIs, e talvez agora com a implementação dos OKRs. Então, isso é só um extrato, né, de todo o trabalho de mudança cultural que a gente vem fazendo. Tem agora um grande desafio que eu acabei não comentando, mas a Hering está em um processo de fusão com o Grupo Soma, então tem mais aí um grande desafio, porque a Hering já vinha num processo de evolução e o Grupo Soma ele traz um modus operandi completamente diferente de atuação, e que isso é muito bom, porque a gente sabe que a gente se complementa, mas às vezes dá também uns choques e uns atritos. Então, quando a gente pensa em cultura, por isso até que eu comentei que não dá para parar de falar de cultura, porque como ela é uma evolução e tem que estar muito conectada à estratégia, o tempo todo eu tenho que estar bebendo na estratégia para poder falar de quais ritos eu vou implementar, o que eu vou mudar no dia a dia, quais são as informações, ou quais são as reuniões que precisam ser alteradas para que a gente consiga chegar nessa estratégia. Então, aí tem essa conexão com o Grupo Soma também, que a gente estamos fazendo, né? Esse daqui é trocando a turbina do avião em pleno voo, então estamos fazendo ajustes conforme a gente vai se conectando enquanto áreas. Mas acho que eu diria que, e ainda não para por aqui, Rodrigo, ainda tem muita coisa para entregar, que agora vai se traduzir de novo nos ritos de performance, nos ritos de incentivo. A gente está mudando os programas de incentivo, a gente mudou já o ano passado, esse ano a gente está enxugando ainda mais para ser simples e as pessoas entenderem, com os diferenciais das jornadas. Então, como que eu vou fazer para a indústria, porque para eles é muito mais importante uma parcela fixa, por exemplo, de PLR, já nas outras áreas não necessariamente. Então, a gente também tem estudado mudanças e até, de novo, pensando em remuneração, como que isso se traduz em remuneração. A gente tem contratado pessoas de fora do Brasil, então mais desafios também culturais de como que eu faço as pessoas se
conectarem estando à distância, e não só do Brasil, mas por causa do nosso novo modelo que a gente estabeleceu, que é híbrido, as pessoas já não estão mais nos nossos eixos principais, que é basicamente Goiás, São Paulo e Blumenau. As pessoas começaram a sair dos eixos principais, então tem todo um trabalho de, ok, tudo bem você tá lá, mas quando a gente pedir para você vir, você vem. E eu diria que ainda não para por aí, ainda com a conexão de dados, com o cruzamento de dados, que, de novo, né, como que isso a gente vai fomentando através da cultura, basicamente é uma grande repetição para que isso não suma, né? A gente tem que ficar repetindo. Então, uma grande repetição também, quase que o tempo todo, de para onde estamos indo, qual é o nosso objetivo, o que a gente vai fazer, estamos chegando no resultado. Então, tem muita comunicação. E talvez eu diria que, só para complementar, áreas cruciais que eu implementei aqui, change management. Aliás, uma área crucial que talvez a gente passe muito despercebido, change management, com todas as mudanças que a gente tem sofrido aqui e que a gente tem vivido, tem sido fundamental, e a gente separou uma célula para ser o change management dos grandes projetos que a gente está implementando na empresa. Então, de novo, tem um grande projeto de mudança de mindset na indústria, tem um change management para a indústria. A gente vai mudar modelos de atendimento em loja, tem um change management olhando para isso também. Além de toda a área de cultura, comunicação, BPs que já atua, o change management ainda vem garantindo isso por trás. Então, eu diria que o que não dá é para parar, ou para se cansar. Muito bem, muito bem. A gente chegou agora à segunda parte do programa, Renata, que é basicamente uma bateria de perguntas com respostas rápidas para a gente ajudar quem está nos ouvindo ou nos vendo, dependendo do local, né, de consumo desse conteúdo, a tirar pílulas de conhecimento, de reflexões em relação a tudo isso que a gente falou até agora. Então, é a parte mais difícil do programa, porque é a parte que você vai ter que dar umas dicas aqui para nós, tá? Adoro dar dicas. Não sei se eu vou conseguir a altura, todas elas. Vai, com certeza. A conversa está muito boa, com certeza tem muitas ideias boas para você trazer aqui. Renata, para a gente começar, na tua opinião, qual que é o principal papel do RH na hora da empresa construir esses objetivos e estratégias? O primeiro é a gente não fazer com que as pessoas não desanimem. Não é fácil, muita coisa, exige muito treinamento, muito aprendizado, então as pessoas precisam estar abertas ao novo. E aí, sabe, literalmente, aquele gráfico de mudança, de quando, olha, eu vou mudar, primeiro vem a raiva, a angústia, a não aceitação, a ira, depois aí começa a aceitação. É assim como um processo de mudança, qualquer processo, qualquer rito que a gente envolva aqui, ou qualquer mudança de OKRs, por exemplo, sempre tem o desconhecido, o medo do desconhecido, ou e agora eu vou ter mais trabalho, ou lá vem o RH com mais burocracia. Então, sempre tem por trás disso tudo alguns questionamentos. Então, eu diria que o primeiro é ter muita disciplina e não arrefecer, porque isso nós vamos ser questionados. Acho que o mais importante de tudo é apresentar para a empresa os ganhos com isso. Então, realmente, assim, acho que também tem mais um ponto adicional, é entender o timing exato para que isso aconteça, porque colocar também, de novo, em timings diferentes, como eu já dei o exemplo nosso aqui, não foi para frente no passado, nós não estávamos prontos para a implementação de OKRs no passado. Agora, nós estamos maduros, estamos prontos, as pessoas entenderam o impacto positivo disso, tiveram questionamentos, puxa, mas agora eu vou ter que preencher plataforma, vai vir mais trabalho, mas a partir do momento que eles também veem ganhos, que foca nas prioridades, está todo mundo sabendo o que você está trabalhando naquele exato momento, você ganha esses patrocinadores, a vida fica muito mais fácil. Então, eu diria que o grande papel do RH é, primeiro, entender esse timing para implementação, ajudar as pessoas a entender o grande ganho que tem com isso, e entender também que, no final das contas, não é um trabalho adicional, uma burocracia adicional. Isso tem sim, ganhos super importantes e comprovados já por eles mesmos. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Preparar o mindset dos líderes para construir a estratégia dos objetivos com coragem, né? É isso. Manter a coesão, a cola ali entre as lideranças e no desdobramento e cuidar com a ressonância dessa estratégia para baixo. Né? Seria isso aí. Garantir que seja bem implementado. Então, é o timing certo,
as pessoas entenderem o so what daquilo, para que aquilo, e a gente ter muita disciplina também para falar que, olha, vai demorar um pouquinho para você ver o resultado, mas ele vai vir, então garantir também que o timing, o pacing seja bem implementado para as pessoas conseguirem colher os frutos, porque às vezes acontece isso, larga não bem implementado, larga no meio do caminho, abandona a ideia, então tem esse papel também. Essa resposta tua vai, em especial, uma dedicação especial para o nosso head de RH, porque ele que ajudou a área de conteúdo a fazer a pergunta. Porque a área de conteúdo falou para ele, o que você acha mais importante a gente tirar aqui dessa conversa de dica para você? Aí ele trouxe a questão de qual que é o grande papel do RH na hora de participar da construção da estratégia. E se ele quiser, depois eu fico à disposição. Aliás, qualquer um aqui também fico super à disposição. É só me acionar pelo LinkedIn. E ele, especialmente, a gente troca telefones. E eu fico à disposição para conversar com ele. Opa, maravilha. Mas não dá muita abertura, que ele é meio folgado. Ele já vai querer uma mentoria aí. A gente pode conversar a respeito. Então, tá bom. Renata, como conscientizar e convencer a liderança dessa importância do RH nesse processo de protagonismo, né? Você vê essa dificuldade ainda, essa necessidade do RH convencer a liderança do papel dele ali no board? E se sim, como fazer isso de uma forma efetiva? Eu diria, Rodrigo, que está muito no relacionamento entre o RH e o CEO da empresa. Não vejo como comum o CEO colocar hoje como grande objetivo, um dos objetivos dele, a importância e o foco nas pessoas. E o meu CEO aqui faz isso. Então, de todos os objetivos, quando ele criou os objetivos globais da companhia e depois ele criou os key results dele, ele colocou como prioridade. Então, ele pegou dentro do número de limites que ele tinha, ele colocou como prioridade foco em gestão de pessoas. Então, ele é um grande patrocinador das minhas ações e ele acaba me dando muito espaço para implementar isso, e ele não só apoia, patrocina, como ele também me ajuda a levar isso adiante. Então, eu diria que essa relação, principalmente entre RH e CEO, essa conexão e o próprio foco do CEO é o primeiro ingrediente de qualquer posicionamento estratégico do RH dentro do negócio. O segundo, eu diria que está dentro do próprio papel do RH. Aqui, a gente tem como OKR, no final das contas, por mais que eu tenha falado de todos os meus objetivos, mas no meu bônus, no final do dia, são os indicadores de negócio. Então, se eu não entregar a vaga, ou se eu não entregar o clima, ou se eu não diminuir o turnover, ou se eu trabalhar no absenteísmo, ou se eu estourar o orçamento, isso tudo vai impactar no negócio. Então, eu não tenho indicadores específicos para mim. O meu indicador está literalmente ligado lá. E aqui a gente fala, como de novo, a gente tem falado muito dos indicadores do negócio, acaba ficando natural para as pessoas entenderem que para eu chegar naquilo em termos de negócio, qual que é o meu papel nisso? Então, eu não preciso criar indicadores adicionais. Isso tudo, quando eu estou falando de negócio com a área, então, assim, eu não sou técnica da área, mas quando eu consigo falar de negócio com ela, entender que, tá bom, sua meta aqui é fazer X milhões em vendas e está faltando gente na sua área, eu vou te ajudar, fica fácil eu ter um posicionamento estratégico. E aí não tem um para mim que fazer X contratações. Eu tô com ela, e ela sabe que eu sou um braço importantíssimo de apoio. Então, eu diria que está nessa relação CEO e gestor de RH, e depois o RH com os gestores das áreas que ele atende. Genial, faz todo sentido, né? Quer dizer, você começar esse trabalho conscientizando, se aproximando, pedindo apoio da figura número 1 do negócio, né? Bem interessante. Agora, você tocou num ponto bem legal, que é, inclusive, a próxima pergunta, que é a questão da importância do RH ter uma visão de negócio, né? É um tema que a gente tem falado muito aqui em várias edições, e chegou a oportunidade da gente perguntar especificamente sobre isso. Quanto o RH precisa entender, na tua opinião, Renata, sobre como o negócio funciona em vendas, em marketing, no financeiro, para conseguir ter essa visão estratégica que gera essa participação profunda no resultado do negócio, né?
Eu diria que 100%, mas esse 100% não é empoderando o RH se um dia faltar alguém na área de finanças, o RH sentar na cadeira. Não, não é isso. De novo, a gente não é a pessoa técnica, mas entender quais são os impactos numa tomada de decisão errada nossa, ou quais são os impactos numa tomada de decisão certa, é fundamental. Então, primeiro, ter as BPs, né, as Business Partners. Hoje eu falo que elas se reportam para mim porque eu conecto este ecossistema chamado recursos humanos, mas elas sabem que o principal reporte delas é para os gestores das áreas que elas atendem. E eu acho muito mágico quando elas conseguem perceber, e não sou eu que tenho que falar, que elas precisam rodar a praça junto com o vendedor, e eu estou dando esse exemplo de uma que realmente fez isso, e eu quase chorei de alegria o dia que ela falou para mim, tô voltando, porque eu fui rodar praça com o vendedor. Falei, sensacional. Assim, ela não é a vendedora, mas ela precisa entender a dor da pessoa para ela entender, inclusive, qual o nível de prioridade que ela vai dar para aquela ação. Porque a gente sabe que os gestores acham que tudo é prioridade, mas eu sou centro de custo, né? Eu não sou centro de lucro ou centro de receita. Eu tenho um capital finito também. Então, em alguns momentos eu tenho que dizer não, alguns momentos eu vou dizer sim, alguns momentos eu vou priorizar, outros eu até vou achar um jeitinho de ajudar. Mas ter esse senso de prioridade, ter esse senso de impacto das ações, ter esse senso de urgência, para mim é fundamental. Então, eu diria que a gente sim precisa entender muito do negócio. Eu não vou sentar na cadeira, mas a gente tem que ter clareza que a gente não vai operar o negócio. Mas saber falar de EBITDA, receita, lucro, margem, e ter os nossos indicadores atrelados a isso, faz com que a gente tenha uma mesma linguagem no final do dia, porque ele vai me falar de linguagem de negócio, eu vou falar de linguagem de pessoa, mas eu também vou conseguir traduzir isso em negócios. Eu também vou conseguir entender que não ter um profissional na loja vendendo, naquele dia, me gera X% de receita a menos da loja, que eles vão ter que compensar depois. E ajudá-lo a fazer essa conta também. Então, eu tenho essa visão. Eu tive uma reflexão aqui curiosa nessa questão financeira, né? Você estava falando do RH centro de custo, né? E tem, quando as empresas vão fazer o DRE, enfim, fazer a análise financeira, é sempre descontada os investimentos em inovação, né? Em algumas formas de cálculo de valor de negócio, de última linha, você vai lá e desconta investimento em inovação. E eu acho que tem um preconceito nisso, que é o seguinte, né? Será que eu não deveria descontar desses cálculos o investimento em treinamento, em desenvolvimento, na parte mais de longo prazo do negócio? Porque, na verdade, a gente olha para as pessoas, né? E tem muita coisa do RH tem muita coisa que é sendo de custo, a maioria, vamos pensar assim, mas tem uma boa parte ali que poderia entrar num cálculo financeiro de, cara, isso aqui não é custo, isso aqui é investimento tão importante quanto a inovação, né? Eu acho que é uma boa reflexão essa, Rodrigo, para ser honesta, eu não tinha feito ela ainda, mas nada como as trocas de informação. Gosto muito disso. É um devaneio aqui. Mas eu acho que é uma boa provocação, uma boa provocação. Porque é engraçado, né? A gente desconta todos os investimentos em inovação dessa última linha, como se ele não fosse custo, né? Ele é reinvestimento. E a gente não considera como reinvestimento os investimentos que a gente faz nas pessoas, né? E é um absurdo, porque... E é caro, é caríssimo essa conta, caríssima. Então, uma reflexão para o pessoal do financeiro, quem sabe, dar esse desconto para o RH, tira do... E o RH é de bater lá na porta deles e questionar isso. Verdade, ótimo ponto. Mas brincadeira à parte, deveria considerar como um reinvestimento da empresa, né? Vários investimentos em treinamento, desenvolvimento, clima, cultura, é um reinvestimento. Né? É um reinvestimento. Enfim, mais legal. Agora, Renato, uma pergunta também bem interessante aqui. Qual a melhor forma, na tua opinião, que você recomenda para os profissionais da RH adquirirem esse nível de conhecimento de vendas, marketing financeiro que você trouxe agora há pouco? Eu vou dar de novo o exemplo da Fernanda, até querida, depois vou falar para ela ouvir o podcast, mas para mim ela é um grande exemplo disso. Ela teve uma mudança de carreira, ela era recrutamento e seleção, e a gente trouxe ela para a área de BP. Ela falou, ok, preciso aprender a ser BP. E veio dela esse ímpeto de preciso conhecer o que as áreas que eu atendo fazem. E ela foi. E ela fez rodada de comercial
com multimarca, ela fez rodada comercial com franquia, ela passou dias em loja atuando e perguntando mesmo, estoquista, o que você faz, como que é seu trabalho, caixa, deixa eu só entender sua rotina, vendedor, puxa, mas você passa o dia inteiro aqui, como que é? Então, eu diria que, para mim, um grande exemplo é esse. Óbvio que tem diversos outros, né? Mas a partir do momento de integração, as integrações... Aqui na Hering, a gente faz um processo de integração muito robusto. Além das primeiras horas de onboarding, aquele banho de empresa, de história, de cultura, de tendência, enfim... Depois a gente faz, para um determinado nível e acima, uma, literalmente, agenda onde as pessoas conversam com os grandes players que ela vai ter interação. E a recomendação é que nessas agendas de integração, a gente faz um checklist e recomenda que ela passe justamente para aprender o que aquela área faz. Especialmente pessoas que não vêm do mercado de moda, do mercado de varejo também, então entende como que a demanda se conecta com o produto, que se conecta com o estilo, que se conecta com a área de merchan, porque a partir dessas integrações aqui também, ela consegue ter uma visão um pouco mais sistêmica, um pouco mais 360. Tirando vivências do dia a dia, porque no final essas duas questões que eu estou trazendo são on the job, né? Tirando os on the jobs, acho que tem hoje zilhões de conteúdos na internet, tem acesso à informação, tem treinamentos. Eu mesma precisava entender muito mais de People Analytics há 2 anos atrás, fui fazer FIA, People Analytics, enfim. Tenho 500 outros treinamentos também. Então, acho que hoje em dia tem muita pessoa querer ter acesso, querer conhecer também. Então, eu diria que talvez antes de tudo isso tem um pouco do protagonismo, tem um pouco do vou buscar informação e acessá-la no dia a dia, no the job, nas conexões, nas trocas, nas interações, ou até mesmo na internet ou em treinamentos. Genial, genial. Acho que tem uma reflexão importantíssima que você trouxe, quer dizer, no passado era muito como, né? Como acessar um tema desse, um curso desse. Hoje você falou, concordo assim, 1000%, quer dizer, a coisa está ali, né? É o querer, né? A curiosidade que é o X da questão nessa. Eu diria que eu abro uma grande exceção para o meu povo de indústria, porque, de novo, para a indústria é uma costura, e aí não necessariamente eu trago todos os costureiros prontos de mercado. A gente aqui tem uma oficina, sim, de treinamento, que eu invisto muitas horas, 1 mês praticamente antes de ele entrar para operar a máquina. Então, claro, aqui eu estou falando de áreas corporativas, enfim, onde você tem acesso marketing, finanças, administrativo, você tem acesso ilimitado quase na internet. Agora, quando é uma questão muito específica, até mesmo nas lojas, quando chega um atendente hoje, a gente tem todo um script do nosso modelo de atendimento. Então, tenho sim processos de treinamento, tenho sim processos de aprendizagem institucionais, corporativos, mas eu acho que tem, dependendo da área, tem muito ímpeto da própria pessoa ir buscar. Muito legal, muito legal. E isso conversa também muito com esse novo mundo pós-Covid de empoderamento do indivíduo, home office, a empresa dá o voto de confiança e aí o indivíduo, como retorno disso, precisa ter o protagonismo dele, assumir aquela responsabilidade de evoluir, né? Ao invés de contar que a empresa necessariamente vai pegar pela mão e puxar. É a pessoa levantar da cadeira, né? E primeiro ela levanta da cadeira, depois a empresa vai lá e dá um empurrãozinho, dá uma ajuda, né? Tenho exemplos, eu falei do change management, para a gente era necessário ter change management. Aí eu chamei uma das BPs que trabalham comigo e falei, olha, a gente precisa, você topa? Ela ficou super maravilhada. E a gente selecionou 2 pessoas. Teve uma terceira que falou, ó, eu sei que vocês não vão patrocinar para mim, mas eu acho que vai ser importante, eu vou. Ok, tudo bem, tranquilo. Então, acho que tem esses 2 lados, né? Tem que, sim, a empresa oferecer quando acha necessário, mas também é muito louvável quando o funcionário acha que vai impactar tanto e que aquilo é tão essencial para a carreira dele que ele também vai lá e faz. E tem que ser esse. Hoje não dá mais para ficar esperando que também a empresa descubra todas as necessidades de todos os funcionários e também consiga arcar com tudo isso. Talvez se fosse na linha de investimento, quem sabe, né? É uma boa reflexão. Beleza. Renata, a penúltima pergunta também muito importante, né? Qual que é a tua principal dica para ser extremamente assertivo na hora de definir os objetivos estratégicos do RH? Olha, eu ouvi muito, antes de chegar nesses objetivos, ouvi muito time,
porque o time está nas pontas, né? O time está nas unidades, o time está ouvindo a voz dos funcionários, e ouvir muitos pares também, e as necessidades dos pares, mas além de ouvir muito, tem de novo esse relacionamento com o próprio CEO de para onde ele está drivando a empresa. E claro, por estar no dia a dia, a gente acaba entendendo que para onde a empresa está indo, o que precisa construir, quais são as prioridades. Então, eu diria que por meio dessas 3 grandes escutas é fundamental, claro, além de conhecer o negócio. Então, talvez essas 4 grandes etapas. Muito bacana, muito bacana. Eu acrescentaria também, se me permite, essa ideia também do RH sempre fazer aquela pergunta de o que gera valor para o negócio e para o indivíduo, né? E aí vem até minha próxima questão, que é minha última pergunta e também muito importante, que é a tua dica para o RH sair da armadilha de virar operacional, né? Quer dizer, aquele 1 milhão de atividades, folha, enfim, gerir todo o ecossistema já construído acaba virando o objetivo em si, né, da área. Como sair dessa armadilha e realmente virar uma área altamente focada em valor estratégico, em objetivo de longo prazo? Olha, eu vou te dizer que é gostoso sempre voltar para o operacional, né? É quentinho ali, aquele ambiente que você conhece, é quase acolhedor aquele ambiente que você conhece. Sim, para a gente tirar os funcionários dessa zona de conforto, é literalmente desafiá-los o tempo todo. E aí, quando eu falo dos funcionários, são os funcionários de recursos humanos. É colocar junto com o negócio, quase que sentar ao lado do negócio, eles estarem nas agendas do negócio e eles não viverem os problemas deles, né? Eles viverem os problemas do negócio, porque não são os problemas do negócio que no final são os deles também. E que no final das contas, acho que a gente não implementou isso aqui na Hering, mas ampliar a nossa área de administração de pessoal, para mim, eu tenho um desejo muito grande de ter um CSC centralizando toda essa parte burocrática, isso no médio prazo. Agora, a longo prazo, eu tenho, enfim, aqui uma megalomania que é todo um ecossistema digital funcionando perfeitamente, onde eu não preciso mais em RH usar uma caneta. Não precisa mais hoje em dia. A gente já faz um processo seletivo sem ter que usar caneta. Então, dá para a gente conseguir expandir essa zona de digitalização de RH para que a gente não precise mais fazer isso. Dá para expandir a zona para que o RH não tenha mais que ficar fazendo apresentações em PowerPoint de estrutura de áreas. Então, dá para expandir, a gente provocar áreas de... Hoje tem muitas empresas de tecnologia para RH. Dá para ser disruptivo nesse aspecto de o organograma está ali, está construído, tem a quadro de cadeira, tem as cadeiras, tem a estrutura, as cadeiras e os ocupantes, e a gente ir arrastando e está tudo certo, as coisas se resolvem. Então, eu diria que ainda recursos humanos, de forma geral, e vou pegar pela minha experiência de carreira, pelas empresas onde eu passei, sempre é um pouco mais atrasado em termos de digitalização. E aí, quando a gente acaba olhando para o nosso time... Hoje, eu só não seniorizo o time, e eu já falei que para BPs deveriam ser times muito mais sêniores, mas porque eu ainda tenho necessidades que os sistemas não cumprem, que é justamente usar a caneta para algumas coisas, para preencher whatever, mas eu uso a caneta para fazer a estrutura, eu ainda tenho que fazer um Excel, ou para fazer uma apresentação de PowerPoint, eu ainda tenho que fazer a apresentação de PowerPoint. Então, isso no final é um trabalho que não necessariamente traz muita inteligência agregada, porque é reconstruir o que já foi discutido, gera muito tempo, gera muito desperdício, e acho que a gente poderia investir mais nisso, brigar mais por isso. Essa é uma briga que eu tenho quase que diariamente aqui, nas discussões relacionadas a investimento, CAPEX, longo prazo, claro, respeitando todas as prioridades do negócio, mas também sem deixar para trás a importância que tem, porque ter um funcionário fazendo PowerPoint no Excel, tendo um funcionário fazendo PowerPoint, fazendo a estrutura no PowerPoint ou no Excel, é um funcionário a menos que está lá resolvendo questões muito mais estratégicas para as áreas de negócios, ou que está lá buscando gente no mercado, ou que está lá ajudando a reter colaborador querendo sair, ou que está lá ajudando no clima de uma determinada área, montando comitês comitês de engajamento. Então, eu diria que começa, inclusive, pela digitalização da área. Sensacional, sensacional, faz todo sentido. Renata, é uma pena de ter chegado ao final aqui do nosso programa. Muito rápido, muito rápido.
Mas, nossa, foi incrível aqui, eu adorei a conversa, acho que você trouxe um panorama perfeito aqui desse dia a dia do RH protagonista, do RH estratégico, dos desafios. Então, eu queria te agradecer muito mesmo, acho que foi incrível aqui o nosso episódio. E um prazer te receber aqui, bater esse papo, super, super agradável, o tempo passou voando, como você falou. E para quem está assistindo até aqui, não deixa de seguir a playlist do programa, navegar pelos mais de 80 episódios aí que a gente já tem disponíveis em quase todas as plataformas que vocês podem imaginar, YouTube, Deezer, Spotify. Segue a gente por lá e nos vemos no próximo episódio. Até lá, um abraço para você, Renato.